Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estes homens que procuraram matar Jesus, justamente porque não acolheram a sua palavra, como acabamos de ouvir de nosso Senhor, eles faziam isso porque estavam cegados pela ignorância e pela incompreensão do mistério da vida de Cristo. Jesus trouxe a eles e a todo mundo uma liberdade extraordinária, desconhecida e até incompreendida deles e daqueles que são incapazes, pela dureza de coração, de se abrirem à experiência de Cristo. Enquanto aqueles homens estavam voltados para uma liberdade puramente material, política, social, Jesus falava de uma liberdade muito maior, uma liberdade sobrenatural, porque Ele veio nos libertar do pior mal, que é o mal do pecado. Nada oprime tanto o ser humano como a desgraça do pecado. Nada escraviza tanto e faz sofrer tanto o ser humano do que o mal do pecado. É por isso que a liberdade que Jesus trouxe está acima de todas as outras liberdades: a política, a econômica, a social, a familiar. Jesus trouxe uma liberdade sobrenatural que nos libertou da pior tragédia da nossa vida, que foi o mal do pecado. Era isso que estes homens se tornaram incapazes de entender e às vezes, infelizmente, também nós caímos nessa cilada. Mesmo no meio dos piores sofrimentos, o seguidor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, será sempre livre.
mesmo na enfermidade, mesmo nas lutas, mesmo na perseguição, mesmo encarcerado, e a vida dos mártires da igreja mostrou isso. Os mártires que eram maltratados, encerrados em cadeias, prisões, não perderam a liberdade interior que experimentaram em Jesus Cristo. E é isso que estes homens foram incapazes de entender e que nós, na liturgia de hoje, temos a oportunidade de renovarmos a experiência com Cristo para sermos verdadeiramente livres. Se nós experimentarmos isso, nós podemos viver os piores tormentos deste mundo: a solidão, o desprezo e a perseguição, mas continuaremos livres. O Filho de Deus e o discípulo de Jesus são capazes de suportar tudo sem perder a liberdade interior. Essas pessoas que fizeram uma verdadeira experiência com Cristo e que comungam até mesmo da sua paixão e cruz, adquiriram essa grande capacidade de estar no meio dos tormentos e permanecer com o coração sempre sereno. O problema maior, e o que mais nos atrapalha de viver essa experiência, é que às vezes nós queremos explicação para tudo, e também para as nossas dores. Racionalmente e matematicamente, nós queremos entender o sofrimento do mundo e o nosso sofrimento, e perdemos tempo buscando explicações, enquanto poderíamos, a partir da liberdade de Cristo, dar um bom sentido a todas as dores que nós temos que suportar. Meus irmãos, o que muda na verdade na nossa vida não é o fato de termos todas as respostas, mas é o sentido que nós somos capazes de dar àquilo que nós não entendemos e que por vezes nos faz sofrer. A primeira leitura está mostrando 3 jovens perseguidos por um rei cruel, e vejam que resposta magnífica eles dão ao rei. Eles sabiam que Deus seria capaz de libertá-los da fornalha de fogo, mas eles respondem: mesmo que Deus não queira fazer isso, nós não vamos te obedecer. Que maturidade extraordinária! Que fé maravilhosa, bela, desejável por Deus. Alguém que é capaz de ser fiel a Ele, sem perder a sua liberdade, mesmo no meio das chamas de fogo. E o Escritor Sagrado mostra isso. Eles andavam livremente no meio do fogo, cantando e bendizendo a Deus. Quantos de nós, quando enfrentamos o mínimo sofrimento, a mínima dor, aquela chateação insignificante, e já nos sentimos presos e amarrados por ela? Falta-nos ainda a experiência com a liberdade de Cristo. Podem atear fogo em nós, e nós continuamos livres, porque experimentamos uma liberdade que está dentro e não está fora de nós. Aquele sofrimento mais injusto que nós vivemos, ou que não tem explicação, sempre encontrará um sentido de liberdade, se nós o mergulharmos na dor e no sofrimento de Cristo. Na próxima semana, a igreja inteira vai se voltar para o mistério da prisão e do sofrimento de Jesus. Nós veremos o Cristo amarrado, flagelado, crucificado,
preso no madeiro da cruz, vertendo sangue, mas o coração dele continua livre. E é nessa liberdade de dar a vida que ele conquistou também a nossa liberdade. Portanto, no final desta quaresma e na aurora da Semana Santa, nós temos a oportunidade também de mergulhar as nossas dores nas dores de Cristo, que também são inexplicáveis, que também foram dores de um sofrimento cruel e injusto, para ali, no mistério da cruz do Senhor, encontrarmos também um sentido de liberdade na nossa vida e na nossa história. Nós não entenderemos tudo, mas na cruz do Senhor teremos o consolo e o conforto da sua liberdade em nós. E isso é o mais importante. Queira Deus que também você nessa liturgia escolha não entender tudo, mas escolha ser livre, a partir do sofrimento e da dor do Senhor. Um coração muito duro será incapaz de fazer essa experiência, porque ela não cabe na lógica humana. É preciso ter fé. Quando na próxima semana contemplarmos o grito de Jesus abandonado na cruz, possamos unir a nossa voz e os nossos clamores à dor do coração do Senhor, para junto dele encontrarmos também esta verdadeira liberdade que nos fará felizes, mesmo quando estamos no meio das pedras e das chamas de fogo.